Ok. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês e estamos de volta para continuarmos o nosso roteiro de aulas. E hoje nós iremos trabalhar regra de 3, regra de 3 simples e regra de 3 composta, tá certo? E vamos passar aqui o nosso slide aqui para a gente ver o que tem pela frente, né? Não está dando certo. Vamos aqui. E regra de 3. Aí eu vou fazer uma definição aqui, tá certo? Legal, para que possamos começar. Então vamos lá. Vamos aqui. Volta aí, Pedro. Regra de 3. Então, a regra de 3 é um conceito muito antigo. Aí existe uma ideia de que a regra de 3 surgiu na China e podendo ser observada em tempos muito distantes, certo? E é um processo destinado a trabalhar com o quê? Com grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui, tá certo? A gente tem uma pequena história aqui, tá certo? Só para você ter a ideia de onde foi que surgiu a regra de 3. Legal? E de acordo com o que se tem aqui, a origem dela, né, segundo a história, foi na China. Legal? E o propósito da regra de 3 foi justamente trabalhar com grandezas diretamente ou grandezas inversamente proporcionais. Tá? Essa questão de facilitar a questão de trabalho, tá certo? Então vamos lá. Aí primeiro nós vamos regra de 3 simples, tá certo? Então, qual seria a regra de 3 simples? Como trabalhar a regra de 3 simples? E o que seria uma regra de 3 simples? Tá certo? Vamos aqui. A minha da hoje foi com ela. A regra de 3 simples, ela é usada nas situações de proporcionalidade, utilizando-se de 3 valores dados para o cálculo de um quarto valor. Então, geralmente, a regra de 3 simples, tá certo? Se trabalha o quê? Se trabalha com 2 grandezas, tá certo? Se trabalha, quando está falando aqui de 3 valores, não seria 3 grandezas, né? Mas se trabalha geralmente com 2 grandezas, tá certo? E para encontrar, vamos dizer aí, a resposta envolvendo essas 2 grandezas, tá certo? Então, aí, como a definição diz aqui, usado nas situações de proporcionalidade, utilizando-se de 3 valores dados para o cálculo de um quarto valor. No caso, o problema, geralmente ele trabalha 3 valores, agora esses 3 valores dentro de 2 grandezas, tá certo? Aí para você encontrar um quarto valor. Então, quando ele fala de valor, ele está falando do valor numérico, então está falando das grandezas, tá certo? Então, posso dizer assim, 1 quilo de açúcar custa R$3. Então, 3 quilos custa quanto? Então, isso é um exemplo de uma regra de 3 simples. Tá certo? Ou seja, o que foi que nós trabalhamos aqui? Tá certo? A massa, tá certo? A massa e o preço. Legal? Então, conclusão, é uma regra de 3 simples. E essa regra de 3 simples, o método aplicado não foge de proporção, ou seja, termina trabalhando com proporção. Tá certo? Então, vou dar só um exemplo aqui, para que a gente possa ter a ideia de que seria o trabalho da regra de 3. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos nessa questão de o que você compra. Tá certo? Vamos dizer que você vai na padaria e um pão, tá certo? Um pão custa o quê? Custa 50 centavos. Tá certo? Então, um pão, ó, custa 50 centavos. Então, se eu perguntar 3 pães, vai custar quanto? Tá certo? Então, aí você vai montar a regra de 3. Então, como montar essa regra de 3? Então, a regra de 3 seria montada assim, ó. Então, você vai comprar pão e você vai pagar, tá certo? O que você vai comprar. Então, você vai e coloca, um pão custa o quê? Custa 50 centavos. 3 pães custa o quê? Vai custar X. Então, pronto, isso aqui seria a montagem da regra de 3. Aí, geralmente, a gente coloca uma setinha, tá certo?
para indicar se as grandezas são diretamente ou são inversamente. Então, geralmente a gente trabalha dessas setinhas aqui. Tá certo? Então, por quê? Porque a regra de 3, ela é trabalhada envolvendo as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, é necessário que você saiba quando é que as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E essas setinhas aqui, certo? E essas setinhas aqui é justamente, tá certo? Deixa eu voltar aqui, volta aí, Pedro. Tá certo? E essas setinhas... Passou? Pode voltar para o início. E essas setinhas, tá certo? Legal? Eu ainda estou apanhando aqui de como mexer aqui nos botões. Você está apertando os botões. Mas eu quero apagar. É o de baixo, é o primeiro. Sim, é o primeiro, né? Então, tá certo. Então, deixa para lá. Agora eu já peguei o macete. Então, e essas setinhas aqui que a gente coloca, volta aí para tirar essa regra de 3, tá certo? E essas setinhas, tá certo? Que a gente volte. Tá bom, vamos. E essa setinha que a gente coloca, tá certo? É para você lembrar quando é que as grandezas são inversamente ou são diretamente. Legal? Então, aqui, aí como é que você deveria proceder para resolver? Aí você montava uma proporção. Então, seria 1 sobre 3 igual a 0,5 sobre x. Pronto. Então, você montava isso aí. Aí, meio pelos extremos, x vezes 1x, tá certo? E 3 vezes meio dá 1,5. Então, você ia pagar R$1,50 pelos 3 pães. Então, isso aqui é um exemplo simples, tá certo? Mas que dá a ideia de regra de 3 do que você vai trabalhar. Tá bom? Agora, por que é que eu chamo a atenção para você colocar essas setinhas aqui? Porque, às vezes, as grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Então, você tem que verificar, tá certo? Então, por exemplo, no caso disso aqui, então, como era que você ia trabalhar? Você ia trabalhar da seguinte maneira, ó. Pronto, você montou a regra de 3, tá certo? Agora você ia perguntar se as grandezas são diretamente ou são inversamente. Então, como é que você faz? Primeiro, você bota uma setinha, tá certo? Legal? Na coluna onde tem o que você quer encontrar, ou seja, a variável. Então, ou a setinha para cima ou para baixo, quem escolhe é você. Aí agora você vai e pergunta se as grandezas são diretamente ou inversamente. Como é que a gente pergunta? Comparando essa coluna aqui com essa aqui, ou seja, a coluna que tem a variável com a coluna que não tem a variável. Tá certo? Ou seja, com a coluna só numérica. Então vamos olhar. Então o que é que você faz? Olha, um pão custa 50 centavos. 3 pães vão custar mais ou vão custar menos? É claro que vão custar mais. Então, quando eu aumentei a quantidade de pães, o preço também aumentou. Ou seja, então significa dizer que as grandezas são diretamente proporcionais. Aí você vai e bota uma setinha aqui, para quando você for resolver, você lembrar que você não vai fazer alteração em nada. Então, o que seria essa alteração? Aí deixa eu explicar para vocês. É assim, ó. Então, só voltando aqui novamente para me explicar a alteração. Então, se as grandezas são diretamente proporcionais, então você bota as setinhas concordando. Ou todas as duas para baixo, ou todas as duas para cima, dependendo do que você colocou aqui na coluna que tem a letra. Tá certo? Se as grandezas são diretamente, então as duas setinhas são mantidas, ou para cima ou para baixo. Se as grandezas são inversamente, então você tem que colocar uma para cima e a outra para baixo. Tá certo? Por quê? Porque você, quando for resolver o problema, você vai fazer a alteração. Vou dar já um exemplo. Tá certo? Então, mas primeiro você faz a pergunta, depois você monta tudo isso. Então, por exemplo, um pão custa 50 centavos, 3 pães vão custar mais ou vão custar menos? Vão custar mais. Então, se eu aumentei uma grandeza, a outra também aumentou, na mesma proporção, então significa dizer que as grandezas são diretamente proporcionais. Tá certo? Então, o que foi que a gente estudou? Que duas grandezas são diretamente proporcionais. Oi, Pedro. Quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Quando uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Tá certo? E eu quero dizer para vocês que a maioria das grandezas que existem, todas elas são diretamente proporcionais. A maioria. A minoria que é inversamente proporcional. Tá certo? Aí você monta a proporção,
tá certo aqui, resolve e encontra a resposta. Mas para você ganhar tempo, tá certo? Você já pode ir direto. Não é obrigado você montar a proporção. Então você já pode, ó, meio pelos extremos, ou seja, esse vezes esse, tá certo? E esse vezes esse. Quem é esse vezes esse? Hein? Quem é esse vezes esse? Então a questão do produto dos meios pelo produto dos 1 extremos. vezes x. Ou seja, 1 vezes x e 3 vezes 0,5 dá 1,5. Tá certo? Agora, deixa eu dar um exemplo aqui de grandezas que são inversamente, que é para você possa trabalhar a questão da regra de 3. Tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que você está viajando, você vai percorrer uma distância de 80 quilômetros. Então, por exemplo, entre Apodi e Mossoró, mais ou menos isso. Legal? Então, por exemplo, você, vamos dizer assim, você com 80 km por hora, tá certo? Você vai gastar em média 1 hora. Legal? Deixa eu colocar aqui o 0 de 80. Com 80 km por hora, você gasta em média 1 hora. Tá certo? Então, se você diminuir a velocidade para 80 km por hora, você vai gastar quanto? Se eu dividir para 60. Tá certo? Se você diminuir para 60, você vai gastar quanto? Então, por exemplo, então isso aqui é uma regra de 3 também. Então, como é que você monta ela? Você monta ela assim, olha. 1 hora, certo? Com a velocidade. Não escreva aqui não, que não dá para ver não, viu? Aqui embaixo. O 80 já fica Tá certo? Então, deixa eu voltar aqui. Legal. Isso, escreva mais para cá, isso. Por exemplo, vou escrever aqui. Então, por exemplo, Bota a setinha de lá para cá. com 1 hora, legal, ou seja, 80 km por hora. Ou seja, com 80 km por hora, você faz essa distância aqui em 1 hora. Agora, se você for fazer a mesma distância com 60 km por hora, você vai fazer com que tempo? Tá certo? Então, é regra de 3. Agora você vai e bota a setinha aqui. Ou para baixo ou para cima, tanto faz. Agora você vai comparar as grandezas, para você não se perder. Então, vamos lá. Com 80 km por hora, eu gasto somente 1 hora. Se eu baixar a velocidade, o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Então, o tempo vai aumentar, não vai, Pedro? Então, se eu baixar a velocidade, o tempo de viagem vai aumentar ou diminuir? Aumenta. O tempo vai aumentar. Então, se o tempo vai aumentar, tá certo? Quando eu diminuir a velocidade, essa outra grandeza aumentou, ou seja, o tempo. Então, significa dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? O aumento de uma, tá certo? Proporciona a diminuição da outra, na mesma proporção. Agora a gente tem que dizer isso. Porque não é toda grandeza que aumenta e a outra diminui, e são grandezas inversamente proporcionais, não. Nós temos que dizer, duas grandezas são inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. E quem é que garante que é a mesma proporção? O produto entre elas dá um valor constante. Grandezas diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra aumenta, na mesma proporção. Quem é que me garante? A razão entre elas dá um valor constante. Tá certo? Então, por exemplo, se as grandezas são diretamente, quando uma duplica, a outra duplica. Quando uma triplica, a outra triplica. Quando uma quadruplica, a outra quadruplica. Quando uma diminui pela metade, a outra diminui pela metade. Quando uma diminui a quarta parte, a outra diminui a quarta parte. E assim sucessivamente. As inversamente é o contrário. Ou seja, quando uma aumenta, ou seja, quando uma dobra, a outra diminui a metade. Quando uma triplica, a outra diminui a terça parte. Quando uma quadruplica, a outra diminui a quarta parte. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente. Todo mundo, isso aqui é natural, que se você aumentar a velocidade, diminui o tempo de viagem. Certo? Aliás, aumenta o tempo de viagem, desculpe. Isso para você fazer a mesma distância. Tá certo? Então, o que é que você vai fazer?
Aí você vai e bota uma seta aqui, contrária que você botou aqui. Para que é a seta que você botou contrária? Só para você lembrar que as grandezas são inversamente. E você vai ter que fazer uma remodelagem aqui na proporção. O que é que você vai fazer? Você vai trocar uma dessas colunas. Uma só. Se você trocar as duas, volta a mesma coisa. Então, por exemplo, vou trocar do tempo. Então, eu boto o T para cima e o 1 para baixo. Tá certo? Mantenho o 80 e mantenho o 60. Aí eu risco esses dois zeros, agora eu faço meio pelos extremos. T vezes C, 6T. 8 vezes 1, 8. T vai ser 8 dividido por 6. 8 dividido por 6 dá 1 e os quebrados. Não dá pra ver, não. Tá certo? Tá aqui, ó. 8 dividido por 6. 8 dividido por 6 dá 1 e os quebrados. Ou seja, o tempo diminui. Tá certo? Aliás, aumenta. Foi mal, viu? O tempo aumenta. Tá bom? Então, eu dei esses dois exemplos aqui para quando você for resolver regra de 3 simples, você nunca esqueça de fazer essa verificação. Se as grandezas são inversamente ou se as grandezas são diretamente proporcionais. Geralmente, no Enem, a maioria dos problemas que envolve regra de 3 simples, tá certo? Envolve grandezas diretamente proporcionais, mas a gente nunca sabe como vem a questão, tá certo? Então é necessário que você, legal, esteja a par do assunto. E quando as grandezas for inversamente proporcionais, que você for montar a proporção, você inverta uma das colunas. Tá certo? A questão de usar as setas, tá certo? É só para lembrar que você vai ter que inverter. Tá certo? Então, por isso que a gente ensina você a usar essas setinhas, legal, que é para você ficar ciente disso. Agora vamos aqui. Agora a regra de 3 compostos. Então, como é a regra de 3 compostos? Na realidade, a regra de 3 compostos são duas ou mais regras de 3 simples, como diz no popular, encangado uma na outra. Ou seja, são duas ou mais regras de 3 simples, tudo junto. Aí se forma a regra de 3 compostos. Mas o que é que diz aqui? Ó? Usada nas situações de proporcionalidade, utilizando-se de mais de 3 valores, 4, 5, 6 e etc. Dados para o cálculo da solução do problema. Então, no caso da regra de 3, eu vou usar mais de 2 grandezas. Tá certo? Eu vou usar mais de 2 grandezas. Certo? Então, por exemplo, aqui na regra de 3 simples, eu usei só tempo e velocidade, 2 grandezas. Aqui eu vou usar mais de 3. Tá certo? Então, poderia dar como exemplo, tá certo? Vamos dizer assim. Então, vamos supor que eu tenho uma área, tá certo? E essa área mede 2 metros ao quadrado. Então, eu posso dizer assim, que para construir essa área de 2 metros ao quadrado, 10 pedreiros, tá certo? Trabalhando assim, vamos só um exemplo, 2 horas por dia, gasta 3 dias. Claro que não gasta isso não, porque é muito pequenininho, é só um exemplo. Tá certo? Então, ou seja, vamos aumentar aqui para 12. Então, eu quero construir uma área para uma área para um clube, para se efetuar um baile, dança. Então, ela tem 2 metros ao quadrado. Então, ele vai construir. Vai fazer o piso, tá certo? E vai construir. Então, 10 pedreiros em 2 horas para construir. Então, eles trabalham 3 dias. Para construir o quê? Para construir essa área de 12 metros ao quadrado. Aí, se eu fizer essa pergunta, 5 pedreiros trabalhando 3 horas por dia, aliás, trabalhando 3 horas em 4 dias, tá certo? Então, seria uma regra de 3 composta, tá certo? Então, como resolver essa questão de regra de 3 composta? Aí, gente fina, já é um problema que exige mais
força, ou seja, existe mais trabalho. Tá certo? Porque é diferente da questão da regra de 3 simples. Tá bom? E como é que a gente vai fazer? Então, nós vamos mostrar agora nos problemas.